Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E nós iniciamos nesta semana o programa falando sobre o Novembro Azul. Essa campanha importante de prevenção e cuidados da saúde do homem. E esse alerta fica para que todos vocês, homens, busquem atendimento, busquem tratamento, busquem prevenção. Erechim possui um corpo clínico excelente, médicos altamente preparados, equipamentos de ponta, como os encontrados aqui na Santa Mônica Imagem. Então, na hora de escolher os seus exames, a Santa Mônica Imagem te dá uma mãozinha. Nós vamos conversar hoje com o médico oncologista, Dr. Pablo Ribeiro. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que existe de mais moderno em tratamentos quimioterápicos, radioterápicos e também sobre hormonioterapia. Bem-vindo, doutor, ao nosso programa. Oi, bom dia. Estamos aqui para orientar a população masculina sobre a importância de realizar seus exames de rotina, assim como todas as mulheres realizam, os homens também precisam realizar, com vistas a manter o seu nível de saúde num estado bom. Dr. Pablo, segundo o INCA, os homens são os mais acometidos por câncer. Explique por quê. Esses são dados de vários anos para cá, são os homens que mais têm câncer, pois às vezes os homens se cuidam um pouco menos do que deviam se cuidar. Às vezes o homem não quer ir no médico, o homem só vai no médico se a esposa obriga ele a ir no médico, se algum familiar quer que ele vá. Mas a gente sempre orienta aqui, todo mundo é igual. O homem e a mulher, eles necessitam ir no médico uma vez por ano, pelo menos. Alguns casos, se tem alguma doença mais grave, pode ser de 6 em 6 meses. Mas pelo menos uma vez por ano é importante o homem ir no médico.
Quando a pessoa procura um atendimento médico, muitas vezes o câncer já está comprometendo outros órgãos. É preciso fazer tratamentos um pouquinho mais agressivos, se utilizar da técnica da quimioterapia e radioterapia juntos. Mas algumas pessoas ainda não entendem o que tem de diferença a quimioterapia e a radioterapia e também como funciona essa junção desses dois tratamentos. Então, a quimioterapia, ela é um tratamento que faz injetável na veia. O paciente recebe como se fosse um soro, mas é o quimioterápico, e ele age no organismo pelo determinado tempo, dependendo do tipo de câncer que o paciente tem. Frisando, né, que o homem não é só o câncer de próstata que o homem tem, né? O homem pode ter o câncer de pênis, pode ter o câncer de bexiga, pode ter todos os outros tipos de câncer. Até o câncer de mama o homem pode ter. Mas a gente sabe que o que a gente enfoca mais é o câncer de próstata, pelos números que estão tendo. Os números do INCA mostram que 70 mil brasileiros vão ter câncer de próstata nesse ano. E num contexto global, vão ser mais de 2 milhões de casos de câncer de próstata. Então é uma doença extremamente grave, mas que pode ser combatida, até curada, se tiver um diagnóstico precoce. Para ter esse diagnóstico precoce, precisamos ter a ida do homem ao médico pelo menos uma vez por ano. Em relação à quimioterapia e à radioterapia, alguns casos é necessário fazer. Não são todos os casos que fizemos a quimioterapia e radioterapia no câncer de próstata. O câncer de próstata, a quimioterapia geralmente é deixada para quando a pessoa tem de novo o câncer. Ela se tratou com a radioterapia, se tratou com o bloqueio hormonal e mesmo assim ela teve o câncer de novo, após ter feito cirurgia, retirar a próstata, daí que é avaliado uma possibilidade de se fazer quimioterapia. Ou, a não ser que o paciente chegue com um PSA, né, que é o exame da próstata de sangue, muito elevado, mais de 1000, para a gente pensar às vezes, em poder fazer uma quimioterapia de primeiro. Mas 99% das vezes se faz o bloqueio hormonal primeiramente, para depois associar com radioterapia quando necessário, ou fazer o tratamento com cirurgia nos casos que podem ser feita cirurgia e que o homem aceite fazer cirurgia. Às vezes o médico indica, o homem não quer fazer por vários motivos, daí tudo bem. Mas o melhor tratamento seria a cirurgia, depois a gente vem com o bloqueio hormonal e a radioterapia. A quimioterapia é deixada para casos mais agressivos, casos que retornem. Doutor, tu falaste em bloqueio hormonal. A gente sabe que a mulher é bastante hormônio. O homem também? Sim, ainda não é conhecido completamente por que há o câncer de próstata. Mas uma das grandes... provavelmente o câncer de próstata ele vem devido aos hormônios. Também pela carne vermelha. Então a gente tem que ter um cuidado maior nessas questões, que é basicamente o que mais causa o câncer de próstata. Sempre quando a gente fala em câncer, ainda as pessoas ficam muito assustadas, muito apavoradas com essa palavra, porque há um tempo atrás a pessoa que tinha câncer estava fadada a morrer. Hoje já não é bem assim. Hoje existem tratamentos muito sofisticados. De que forma esses efeitos colaterais que a quimioterapia, a radioterapia se apresenta são benéficos até para o organismo do ser humano? Esses efeitos colaterais a gente sabe que acaba acontecendo em muitas pessoas, mas que não é só por um efeito colateral inicial, um efeito colateral leve, que a gente vai parar todo um tratamento. A gente tem que tentar fazer o máximo possível para manter esse tratamento. Como falado,
inicialmente o tratamento hormonal, o bloqueio hormonal, para poder depois pensar em desistir desse tratamento ou pensar em trocar de tratamento, que às vezes é questão de um tratamento de bloqueio hormonal para outro tratamento mesmo de bloqueio hormonal. Muda o medicamento e a pessoa já começa a melhorar. Hoje em dia existem muitos remédios que evitam náuseas, que evitam vômitos, remédios para dor também não é como antigamente, que era só a morfina que tinha. Antigamente tu tinha ali o Tilenol e a morfina, basicamente. Não, hoje em dia nós temos inúmeras medicações antes de chegar na morfina. Porque a morfina, por melhor que seja, às vezes em alguns pacientes não funciona. Tem pacientes que a morfina não funciona e a gente sabe que há os riscos, né, em continuar em usar muita morfina. Então a gente procura sempre começar lá no mais básico, começar no paracetamol, no ibuprofeno, na dipirona, que são os básicos. A gente sabe que às vezes o paciente, por ter metástases, ele precisa de uma medicação mais forte, que pode ser utilizada, e a gente utiliza, mas são inúmeras hoje que a gente consegue usar antes de chegar no ponto da morfina, deixando para casos reservados. O diagnóstico do câncer, ele sempre assusta, seja em qualquer faixa etária, seja homem, mulher, ele sempre causa uma angústia bastante grande. Após a detecção do câncer, início do tratamento quimioterápico ou radioterápico, o que muda realmente na vida do paciente? Hábitos alimentares? O que muda? Isso também varia de cada paciente, mas existe o grande receio do homem, que é a questão sexual. Isso é algo que muda bastante quando fizer um tratamento com bloqueio hormonal, pois o tratamento ele vai estar bloqueando o hormônio do homem. Então, com isso, o homem não vai ter mais o desejo sexual como tinha antes. Acontecem homens que conseguem manter, mas são poucos. A maioria dos homens não tem mais o desejo sexual. Então, essa é a primeira questão, que também, por isso os homens ficam mais preocupados, ficam envergonhados com as suas parceiras, por isso não querem ir no médico, porque muitos sabem que vai acontecer isso. Eles não querem admitir, mas eles sabem que vai acontecer isso, e daí já fica esse receio. Mas a gente sempre orienta, né, que o mais importante é a vida do homem. Não adianta o cara estar bem sexualmente, mas não fazer o tratamento e poder vir a ter consequências mais graves. Então a gente sempre procura explicar isso para o homem entender que precisa ter o jogo de cintura, de saber conviver com isso. As parceiras, as esposas vão aceitar, elas sabem que é pro melhor do homem, que não é porque o homem não quer mais ela, mas elas sabem que é o homem que acaba tendo essa disfunção. Existem outras alterações que ocorrem, o paciente pode ter menos fome, a fome diminui geralmente nos pacientes, isso pode ter os calorões também, que nem a mulher tem quando tem a menopausa, o homem tem por causa do câncer. Então isso é uma das coisas que pode acontecer também no homem. Todo tratamento ele gera bastante dúvida e insegurança. E uma dúvida que eu acho que todo paciente quer saber quando é diagnosticado com um câncer é quanto tempo ele vai precisar tratar. E se esse tratamento vai ser 100% eficaz ou se de repente vai ter uma recidiva. Infelizmente não existe um tratamento 100% eficaz, mas hoje em dia nós temos muitos tratamentos. É avaliado como está inicialmente, né, é avaliado como está o PSA do paciente, que é o exame de sangue da próstata. Pacientes com acima de 2,5, a gente já começa a avaliar como que ele vai ficar, né? A gente avalia se ele tem dor para urinar, se ele tem dificuldade para urinar, se tem ardência para urinar, às vezes se tem um gotejamento para conseguir urinar. Às vezes a pessoa vai no banheiro, urina um pouquinho, depois volta. Isso são todos sintomas de doenças
que podem ser urinárias, não é necessariamente o câncer. Então, a gente pega, faz um tratamento, pede o exame de urina, pede um novo PSA depois de algumas semanas para a gente avaliar, né? Daí, quando o paciente retorna para o médico, se o PSA estiver melhorando, é sinal que não é o câncer, seria uma inflamação, uma prostatite, a chamada hiperplasia prostática benigna, que existe doença que é só da próstata, mas que não é câncer. Então também é importante no primeiro exame do paciente ser feito o toque retal. A gente sabe que há o preconceito do toque retal, mas a gente tem que mostrar para o paciente que é importante fazer esse exame. Só com o exame de toque retal, o médico já consegue distinguir se o paciente está tendo o PSA elevado porque está tendo uma doença benigna ou maligna. Isso vai pela textura da próstata, vai pelo tamanho da próstata, já é possível começar a identificar. E se mesmo assim o exame, depois que fez o tratamento de infecção urinária, alguma coisa assim, e o exame continuar aumentando o PSA, daí a gente indica fazer uma biópsia, que daí é a única forma de ter o diagnóstico do câncer de próstata é através de uma biópsia. Daí é feita essa biópsia e daí a gente avalia o resultado dessa biópsia para ver se a partir desse resultado a gente já começa direto com a quimioterapia ou se a gente vai fazer se tem como fazer uma cirurgia. Às vezes dá até para só acompanhar. O paciente tem o câncer de próstata, mas são valores baixos, a gente pode fazer a chamada vigilância ativa, que é quando o homem vai acompanhando a variação do PSA a cada 3 meses, é pedido um PSA, vai acompanhando com o médico. Se tiver variações mínimas, dá para ir levando assim, dá para levar assim. Mas se tiver alterações mais elevadas, daí a gente avalia a necessidade de fazer uma cirurgia, a gente avalia a necessidade de fazer o tratamento com radioterapia e, em alguns casos, com a quimioterapia. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já voltamos. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos, atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.
Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem um oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed te dá uma mãozinha. Planos familiares, empresarial, plano individual também. Então, se precisar de um plano de saúde, 3520-6100 e a Unimed te dá diversas opções para que você tenha a melhor saúde possível. E também do Master Supermercados. Na hora de escolher os seus produtos para a sua alimentação, a alimentação da sua família, não deixe de dar uma passadinha no Master e conhecer toda a linha de produtos Diet, Light, Fit, sem glúten, sem lactose e também orgânicos, que são excelentes para a saúde. Nós estamos aqui no Centro Hospitalar Santa Mônica e nós conversamos hoje com o Dr. Pablo Ribeiro, que é médico oncologista, e nós estamos falando de um assunto extremamente importante e que você precisa conversar com a sua família, você precisa conversar com a sua esposa sobre o câncer. O câncer pode acometer qualquer pessoa e neste mês de novembro, Novembro Azul, ele vem com essa campanha para que você, homem, faça os seus exames, busque um profissional adequado para que a sua saúde seja a sua prioridade. Dr. Pablo, quando o paciente já tem metástases, como é que funciona o tratamento quimioterápico e radioterápico? Ele tem alguma diferença? Sim, quando o paciente já vem com metástase, a gente avalia se tem como fazer ainda algum tratamento com quimioterapia ou com radioterapia, mas isso é avaliado conforme o estado clínico do paciente. Às vezes o paciente vem muito debilitado, não tem mais como nem fazer a quimioterapia, a gente chama as medidas paliativas, que não tem como fazer quimioterapia, não tem como fazer cirurgia, não tem como fazer radioterapia, então a gente vai cuidar mais do conforto do paciente. A gente vai cuidar para o paciente não ter tanta dor, que geralmente as metástases provocam dor. Alguns casos não, mas a maioria a metástase provoca dor. O paciente vai precisar de um suporte analgésico mais rígido, às vezes com mais tomadas no dia. A gente sempre tenta deixar o menos tomada possível, mas às vezes o paciente precisa administrar a medicação mais vezes. Isso então é avaliado para ver se o paciente tem como poder começar a fazer uma quimioterapia. Por vezes no início ele é tratado assim só de forma paliativa, mas com o passar do tempo ele consegue recuperar um pouco. E daí a partir que o paciente começa a ter condições de recuperar, a gente pode pensar em fazer uma quimioterapia ou uma radioterapia. Cirurgia não vai mais ser feito, pois quando o paciente tem metástases, em geral não é mais feito cirurgia, a gente descarta. Mas daí a gente analisa a possibilidade de fazer quimioterapia e radioterapia. E a radioterapia associada à hormonioterapia? Também, isso são casos que são feitos, a gente avaliando o índice que tem na biópsia, que tem uma classificação na biópsia que vai é o chamado índice de Gleason. Ele vai de 6 a 10. Isso que a gente avalia. Então, pacientes com o 6, eles são pacientes de baixo risco. Paciente com 6, com PSA menor que 10, pacientes de baixo risco, que a gente pode fazer essa chamada avaliação, a vigilância ativa, que daí a gente oferece para o paciente. Ou ele escolhe entre fazer a cirurgia, pois é o melhor caso para fazer cirurgia quando está no Gleason 6, ou ele escolhe fazer essa vigilância ativa. A gente discute junto com o paciente e vê o que ele prefere. Depois, se o paciente tiver com o Gleason maior de 7, então daí não vai ser feito os outros, vai ser iniciado o bloqueio hormonal, vai ser iniciado a radioterapia também, para poder ter uma cura melhor. O que é o bloqueio hormonal? O bloqueio hormonal é uma injeção que é feita no paciente. O paciente vai receber uma injeção, em alguns casos, uma vez por mês, todo mês, durante 3 anos, e em alguns casos de 3 em 3 meses, durante 3 anos.
Isso varia de cada paciente, mas em geral é feito assim. Alguns pacientes também podem receber essa injeção apenas uma vez cada 6 meses. Tudo depende do estado clínico do paciente. Depende também de como ele reage com essas medicações. Às vezes, se tem muitos efeitos adversos, a gente avalia de parar com esse tipo de tratamento, iniciar com outro tipo de tratamento. Mas, em geral, os efeitos são os calorões e a impotência sexual, que já é falado para o paciente que é quase certo que vai acontecer. Mas existem essas opções muito importantes para fazer o tratamento. E também daí o Gleason 8, 9, 10 com PSA maior que 20, que é o chamado alto risco, daí também a gente avalia para ver se necessita fazer a quimioterapia ou qual tratamento que vai ser feito nesses casos, que são os mais diversos tratamentos que tem. E quando o câncer já está disseminado, por exemplo, em ossos, no fígado, no pulmão, tudo por causa de um câncer de próstata não tratado no momento ideal. O tratamento ele se torna muito mais agressivo para o paciente. As chances de cura quando estão nesses órgãos? Isso sim se torna bem mais difícil o tratamento. Nesses casos, a perspectiva de vida já é bem menor nos pacientes. A gente sempre tenta, na medida do possível, fazer o tratamento que o paciente aguenta, mas às vezes já vão ser poucas escolhas que teremos. O paciente não vai conseguir suportar um tratamento tão agressivo que vai ser mais difícil, mas sempre a gente trata. Existem pacientes que recuperam, mas a gente sabe que casos que já têm metástase são casos que têm uma sobrevida muito menor do que os pacientes que detectaram a tempo, ou os que detectaram sem metástase, pelo menos, a gente sabe que é mais complicado. Hoje nós, no Brasil, nós temos uma medicina que a gente pode dizer que é muito segura e muito eficaz, mas é preciso as pessoas buscarem a prevenção. E como já falamos no início do programa, os homens eles têm um pouco de receio de procurar um médico. Neste mês de Novembro Azul, é um mês importante para que as pessoas façam essa reflexão e procurem atendimento médico, procurem realizar os seus tratamentos. É isso, né, doutor? Isso mesmo. Sempre relembrando, né, essa importância dos homens fazerem as suas consultas. Relembrando também, né, que não é só o câncer de próstata, que existe o câncer de pênis, que é exclusivo do homem. Existem outros tipos de câncer que podem ser detectados no homem. Então, é importante por uma questão geral de saúde do homem. Ele se conscientizar, né? Conscientizar os seus amigos, filhos, companheiros que é necessário fazer. E é um exame simples. Basta fazer o exame do toque retal e o exame do PSA. Assim que a gente começa fazendo a avaliação, com o tempo a gente faz mais exames se precisar. Mas fazendo o PSA e o toque retal e os exames de sangue em geral, a gente consegue acompanhar bem e pode evitar inúmeros casos mais avançados, que daí a situação já é mais reservada para o tratamento. Doutor, obrigada por nos receber aqui na Santa Mônica, no seu consultório, para a gente falar um pouquinho desse assunto tão importante que são as novidades nos tratamentos oncológicos. Obrigada. Obrigado. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados.
Tá no Master, tá em casa. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio.